Jesus. Querido, eu já quero começar lendo Salmo 119. Salmo 119 e o versículo 68. Salmo 119, versículo 68, que vai dizer assim o salmista, ó, falando sobre Deus. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Então veja que interessante. Hoje nós vamos estar falando sobre a bondade de Deus. Eu quero estar pregando hoje sobre a bondade de Deus. O que a Bíblia fala sobre isso, né? Por que Deus ele é bom, né? E a Bíblia ela dá várias referências acerca da pessoa de Deus, acerca da bondade, né? E aqui desse texto que a gente leu, né, quando fala tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Por que o salmista pediu isso? Para que Deus ensinasse os seus decretos, né? Porque os decretos de Deus são a expressão da sua bondade. O próprio texto nos diz isso. Ó, tu és bom e fazes o bem. Então, ensina-me os teus decretos, né? Aquilo que o Senhor, né, os seus decretos, né, ou seja, os decretos de Deus, são a expressão da bondade dele, né? Então, como é que eu sei que Deus é bom? Pelos seus decretos, pelos seus princípios, pelos seus ensinamentos. A bondade de Deus está aqui, ó, nessa palavra aqui que ele deixou para que nós pudéssemos tê-lo em nossas mãos e, através disso, pudéssemos conhecê-lo. Conhecer a obra redentora do seu Filho Jesus Cristo, a maravilhosa graça, os princípios de sabedoria e paz, de vida eterna, os conselhos práticos para as nossas vidas. Está aqui. São os decretos do Senhor. Tá? Então, os decretos de Deus, eles são a expressão da sua bondade. Por isso que Deus ele é bom. Ele se preocupa com o ser humano. Eu sei que há muitas controvérsias. Eu estou vendo muita gente que era da igreja, do louvor, né, cantores cristãos, nasceram na igreja, e estão abandonando a fé agora, dizendo que não conseguem mais acreditar em Deus, que a Bíblia é contraditória. Querido, assim, quando a gente começa a analisar tudo isso, a gente percebe que muitas pessoas estão ficando com a mente confusa devido a esse mundo que a gente vive. E, ao mesmo tempo, quando as pessoas elas começam a se afastar de Deus e não percebem, o diabo ele vai lançando tantas setas. A sede pelo estrelato, pela fama, a liberdade, porque a fama, muitas vezes, ela vai abrir um caminho de liberdades, mas muitas vezes essas liberdades elas vão contra os princípios de Deus. Então, muitas pessoas elas acabam não resistindo a isso. É por isso que o estrelato é perigoso. Jesus não chamou a gente para ser estrela. Jesus não chamou nenhum cantor cristão para ser estrela, astro, artista, mas simplesmente para ser porta-voz de Deus através da música, a música sacra, a música cristã, né? Então, muitos se perdem, né? Muitas pessoas deixam de acreditar na Bíblia porque não busca a Bíblia, busca conhecimento em tudo menos na palavra de Deus. Não busca ter a mente de Cristo, porque quando a gente tem a mente de Cristo, o Senhor ele nos dá entendimento da sua palavra. A Bíblia não cai em contradição, né? Infelizmente as pessoas elas são levadas por ventos de doutrinas. A gente vê tantas falsas doutrinas, tantas falsas igrejas, que as pessoas ficam com a cabeça confusa e muitas vezes não sabem quem acreditar. Mas a Bíblia fala que nós não devemos nos remover facilmente daquilo que nós temos aprendido. Sabe os marcos antigos? Aquilo que nós temos aprendido há tantos anos, e aí as pessoas querem substituir por esse evangelho moderno, cheio de modismo, cheio né, de massagem do ego, né? Esse evangelho que, infelizmente, acaba sendo uma autoajuda. E a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro de ajuda do alto, né? Então você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. Você precisa que Deus ele trabalhe em sua vida. Mas as pessoas elas querem ser independentes de Deus. A bondade de Deus é algo que não dá para se explicar, porque
Como que pode um Deus tão grande ser tão bom com pessoas tão ingratas como o ser humano? Peca, se levanta contra Deus, faz tanta coisa errada e Deus ainda é bom com a gente. É tão bom que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz, Deus que se fez carne, para que através da morte e ressurreição, sabe, ali onde ele abriu o véu, o véu se rasgou e o homem passou a ter acesso a Deus através do arrependimento para ser remido de seus pecados, o homem se tornasse uma nova criatura, fosse resgatado do inferno para se tornar filho de Deus por adoção. Então veja, a bondade de Deus como ela é tamanha e os homens não entendem isso, né? Que bom seria que os homens entendessem isso, né?